Bom dia a todos, graça e paz, amém? Amém, glória a Deus. Irmãos, eu fui convidado a ministrar a palavra para vocês hoje, e é uma palavra que Deus tem colocado ao meu coração, e eu tenho vivido ela, e tem sido muito bom. Uma palavra que muitas vezes não é fácil, mas é uma palavra que tem me abençoado muito, e eu acredito muito nisso, que a gente ministra aquilo que a gente está vivendo, aquilo que Deus está colocando no nosso coração. Então, o título da minha palavra é O Deus que vive e me vê. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento e começasse a se concentrar com o Espírito Santo, de uma forma mais profunda ainda. E eu queria que você abrisse seu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa manhã, para aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas. Porque, mais do que tudo, o Espírito Santo quer falar ao seu coração, dar uma direção, e a partir dessa direção você mudar algumas rotas, assim como é na minha vida, assim como é na vida de todos. Então, o mais importante hoje nessa manhã é que você possa ouvir a voz do Espírito Santo falar ao seu coração. Então eu oro, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações, derrame sua graça sobre cada um que está aqui, derrame o seu poder, Deus, e eu te louvo, eu te engrandeço, Deus, e eu peço para que o Senhor me use para transmitir uma palavra que abençoa essa casa, que abençoa essa igreja, e que nós possamos, Deus, estar atentos à voz do seu Espírito, estar atentos a cada detalhe que o Senhor irá falar ao nosso coração, porque o Senhor nos ama, o Senhor deseja derramar algo especial sobre cada um que está aqui. O Senhor deseja ter comunhão plena, e o Senhor deseja que nós nos tornemos cada vez mais filhos do Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, amém e amém. Amém, querido? Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre uma mulher da Bíblia, talvez você não tenha ouvido falar dela, mas o nome dessa mulher é um pouco diferente, o nome dela é Agar, e ela era uma serva de Sarai, que depois se tornou Sara, mulher de Abraão, que era Abrão. Mas antes de nós mencionar a história dela, vamos recapitular alguns fatos, né? Todos sabemos que Deus criou o homem e a mulher, e nós pecamos, infelizmente, e acabamos nos afastando de Deus. E o desejo de Deus, então, depois da queda do homem, é trazê-lo de novo para o centro da vontade dele, é trazer o homem de novo para perto dele. Só que ele precisava de pessoas para fazer isso, porque Deus ele se move através de pessoas. Tudo que Deus vai fazer nessa terra, Ele usa homens e mulheres assim como eu e você, para realizar isso. E quando não há uma disponibilidade da ação de Deus, Deus não que Ele seja limitado, não que Ele não seja poderoso, mas é o desejo dEle que eu e você, nós revelemos a glória dEle. Então Ele busca homens e mulheres para constituir uma nação que vai ser uma nação que vai levar a palavra dEle, vai ser luz para o mundo. E então, depois desses fatos, ele escolhe então um casal muito abençoado para iniciar uma nação. E esse casal, pensa num casal top, um casal que todo mundo gostaria de ter. E a pergunta que eu quero fazer para você, se hoje você precisasse começar um projeto que envolvesse bastante pessoas, quem você escolheria? Traça aí na sua mente o perfil da pessoa que você iria colocar nesse lugar para começar uma nação. Se fosse Deus, eu começaria com uma cidade ou um império que já era muito poderoso tecnologicamente, que o povo era forte, que o povo é guerreiro, mas Deus ele pensa muito diferente da gente, Ou também eu escolheria um jovem casal, que já tivesse alguns filhos, que tivesse muito empolgado, muita vitalidade, muita força para iniciar meu projeto. Só que Deus ele trabalha de formas diferentes, e graças a Deus por isso, que Deus trabalha diferente da nossa mente humana. Então Ele escolhe alguém que está disponível, mas alguém que aos olhos do humano é o pior candidato para iniciar uma nação. Um casal chamado Abrão e Sarai, que depois se tornam Abraão e Sara. Esse casal que era um casal não somente idoso, para começar uma nação, um casal idoso, não só para começar uma nação, mas um casal que não tinha filhos. E não somente um casal que não tinha filhos, mas um casal que não pode ter filhos. Então Deus escolhe esse casal espetacular para iniciar uma nação, um casal que tem todos os recursos, vitalidade, força, eles estão com o pique
para se tornar uma nação, eles têm fertilidade para produzir filhos. Só que essa não é a história. Então olhe para a pessoa que está do seu lado e fale, há esperança para você. E glória a Deus por isso, irmão. Porque Deus escolhe às vezes pessoas improváveis, e que bom que Deus escolhe dessa forma as pessoas, porque se Deus escolhesse de uma forma diferente, eu não estaria aqui hoje ministrando para vocês, provavelmente eu nem estaria nessa igreja, porque eu acho que eu não tenho tantas habilidades assim, para ser uma pessoa assim que Deus escolheria, mas Deus ele escolhe pessoas, mas esse não é o foco da mensagem, então vamos continuar. Então Deus tem uma promessa para Abraão, ele fala, vou fazer de você uma grande nação, mas tá Deus, como é que eu vou fazer, como é que você vai me fazer uma grande nação se eu não tenho filhos? Então Deus promete, eu vou te dar um filho. Só que os anos se passam, e quando Abraão tinha 86 anos, então a sua mulher, eu imagino, uma idosa, já muito fragilizada as suas emoções, com uma promessa que está sendo adiada há muito tempo já, onde cadê meu filho, cadê a nação que vai surgir através do meu ventre? Ela então toma uma atitude desesperada, meu irmão, e age por emoção, não ouvindo a voz de Deus, mas por emoção. E então ela fala, olha, eu tenho uma serva, e essa serva é fértil, e ela pode te dar um filho, Abraão, então toma essa serva, tenha relações com ela, e através do ventre dela, você me dará um filho. E eu acredito que talvez Agar foi a primeira barriga de aluguel da história. Através dela, então, Abraão a possui e tem um filho com ela. Só que ela engravida e começa a crescer a barriga. E quando ela vê que ela está grávida, ela vê que ela já não está mais no nível de serva de Sara. Mas agora ela é alguém que é igual a ela ou até superior, porque Sara não poderia dar filhos, mas ela pode. Então ela começa a tratar Sara com desprezo, e esse desprezo então desperta mais emoções na vida de Sara, e então ela vai reclamar com seu marido, né? E olha que esposas irem reclamar com os maridos não é uma coisa de hoje em dia, a gente já vê isso desde o Antigo Testamento, esposas indo falar, ó, não estou satisfeita. Então Abraão sofria a mesma coisa que nós, irmãos, aí, às vezes tua esposa chega com você e fala, marido, não estou gostando do negócio. Acontece isso com você ou só lá em casa aí? Ninguém levantou a mão, né? Você é esperto, né, irmão? Vai levantar a mão aí, né? Vai perder o domingo bem à toa, né? Mas assim, então ela vai se queixar com Abraão, e Abraão tem uma resposta muito boa, que muitas vezes eu e você nós damos, uma resposta bem evasiva, né? Eu não quero mais incomodação, não quero um problema, porque a minha mulher arrumou o problema, e agora ela quer que eu resolva o problema que ela criou, falando que eu criei esse problema. Então ele olha para ela e fala, olha, faça como você quiser com a tua serva. Então a Bíblia fala que ela começa a humilhar Agar com tamanha força, ela começa a humilhar, subjugar Agar. E essa mulher então, ela foge. E a região que ela estava percorrendo, ela era uma serva egípcia. Então a região que ela percorre, o deserto que ela percorre, era um caminho de volta para o Egito. Só que então ela tem um encontro com o anjo do Senhor. E quem sabe, quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, ele está fazendo uma referência ao próprio Deus. Não era um anjo comum. Não que o anjo seja um comum, né? Eu também não acredito nisso, né? Qualquer anjo para mim já é algo muito sobrenatural. Se falar um anjo do Senhor, o menor anjo do Senhor já vai ser algo extraordinário. Mas a Bíblia fala o anjo do Senhor. Ele coloca como Deus sendo aquele anjo. E ele fala Agar, serva de Sara. Ele lembra quem ela é. Você lembrou ela pelo nome e falou o nome da patroa dela, da dona dela. Serva de Sara, por que você está aqui? Eu farei uma grande nação através do menino, e ele revela também o sexo da criança que está no ventre de Agar, e fala, eu farei de você uma grande nação através da vida desse menino, e você vai dar o nome dele de Ismael, e Ismael significa o Deus que ouve. Então Agar, ela volta para sua casa, né, e volta a ter uma vida cotidiana, e antes disso, ela dá o nome daquele lugar de o Deus que vive e me vê. E então está tudo dando certo na vida de Agar, e ela é mãe do filho de Abraão com seus 86 anos. Mas só que, como tudo na vida, às vezes existem reviravoltas. Às vezes acontecem coisas que eu e você
nós não entendemos e que acabam nos deixando distantes da promessa, talvez pensativos se essa promessa era realmente verdadeira ou se eu tive um surto. E aquela promessa que falaram a meu respeito é uma tremenda mentira. Mas sabe, eu estou aqui para dizer nessa manhã que Deus ele tem uma promessa para mim e para a sua vida, amém? E se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então diga para a pessoa que está do seu lado, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Depende de você. Então assim, Deus ele não se arrepende. A Bíblia nos fala que Deus ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então quando Ele prometeu algo para você, Ele não estava mentindo e também Ele não se arrependeu de prometer para você. Mas depende de mim e de você entrarmos então nessa promessa. E uma frase que Deus colocou no meu coração para nós tomarmos muito cuidado é que todas as decisões tomadas somente com emoções geram confusões. Você vê que toda a história que eu falei, o problema foi gerado quando as emoções tomaram contas. Não que as nossas decisões não precisam ter emoções, porque precisa ter também. Quando você se apaixona por alguém, você que é casado, quando você olhou para sua esposa, a emoção foi gerada ali. Entrou um pouco de irracionalidade em você que você não pensou mais em outra coisa. Só que antes de você casar, você ponderou algumas coisas. Então a decisão não foi tomada somente com emoção, mas também foi gerada com razão. Mas a emoção estava presente lá. O problema é quando nós tomamos decisões apenas com emoções ou somente com razões. Então nós temos que ter equilíbrio. Mas eu queria então ir com você em Gênesis 21, a partir do versículo 8. A Bíblia nos relata então que passam-se 14 anos, e Abraão já é um homem centenário, já não é mais um jovenzinho. E então Deus aparece a Abraão e fala: agora é a hora de você ter filho. Então, de ter um filho com Sara, sua esposa, porque ele vai ser o seu herdeiro, não Ismael, o seu outro filho. Então, depois de 14 anos, desde o primeiro filho, surge então Isaac, o filho da promessa, aquele que Deus prometeu, e de uma forma miraculosa, um homem que é centenário, uma mulher também idosa, muito idosa, consegue então ter um filho. Se hoje em dia, com todos os avanços da tecnologia, da medicina, já existe muito risco de mulheres acima de 50 anos terem filhos, imagine como era naquela época, onde não existia tecnologia, onde não existia pesquisa, mas só existia fé. E através dessa fé, então, uma mulher que é idosa tem forças para gerar um filho. E a Bíblia nos relata, então, a partir do versículo 8, que o menino, então, crescia e ele foi desmamado. E algo muito interessante na cultura do Oriente, quando uma criança era desmamada, era feita uma festa para ela. Uma festa para celebrar que ela estava crescendo, que ela estava se tornando um homem, que ela estava se tornando adulto. E achei muito interessante isso, talvez fazer uma festa de desmame da mamavinha, quando ela parar de mamar na mamadeira. E, assim, foi feita uma festa, então um período de alegria, um período de celebração, um período onde todos estavam alegres. Só que Sara, ela viu uma situação que a deixou muito zangada novamente. E as emoções dela fervilharam. Ela viu então o irmão de Isaac, Ismael, que já tinha por volta dos seus 15 a 17 anos, segundo a história, caçoando dele, rindo dele. Talvez ele estava zombando, falando ali: olha só, o menininho aí, agora está desmamando, eu já sou um adolescente, mas naquela época não tinha adolescente, então ele já era quase um homem, já era um cara muito experiente já para aquela época. E Sara viu isso, e novamente o que ela faz? Ela chega para Abraão e vai reclamar. E vamos acompanhar, a partir do versículo 10, e ela disse assim a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, veja só, já não é mais nem Agar, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água,
entregou-os a Agar, e tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Novamente, então, irmãos, nós vemos uma reviravolta na vida de Agar. Ela também já não era mais uma jovem, já tinham se passado 14 anos, desde que tinha acontecido todos aqueles fatos ali, a respeito, mais de 14 anos, porque Isaac já tinha desmamado, então, mais de 14 anos tinham se passado, a respeito daquilo que ela tinha ouvido no deserto, aquela tribulação que ela tinha passado, e de novo, a vida dela dá uma reviravolta que deixa ela totalmente desamparada, totalmente perdida. E sabe, muitas vezes acontecem coisas na minha e na sua vida que nos tombam de um jeito que nos deixam muito perdidos, que a gente fica pensando, o que a gente vai fazer agora? Quem aqui já viveu situações assim? De você tomar uma rasteira da vida, que você fala, onde é que eu estou? Você fica até tonto, onde é que é a direita, onde é que é a esquerda? E aconteceu isso com Agar. Então ela se torna uma mulher ali com aquele sentimento de rejeição, usada porque ela prestou por um momento para aquela família, para ser uma serva, para ser mãe de um filho, mas agora ela foi rejeitada, agora ela foi usada e ela foi descartada, como se ela fosse apenas uma coisa ali indesejada naquele momento. Ela se torna então uma mulher sem herança. Porque nós também temos que analisar o contexto histórico da época. Existia um código chamado Código de Hammurabi. E já existiam leis naquela época que as pessoas não poderiam descumprir. O mundo ele já tinha algumas coisas, mesmo antigamente sendo um pouco mais bárbaro, na questão de matar, morrer, né, olho por olho, dente por dente. Mas já existiam códigos e não era permitido naquela época que quando o seu descendente legítimo nascesse, você expulsasse o seu filho que você teve com a sua serva. Então, assim, ele também tinha de igual direito de herança. Mesmo nascendo o filho que é o verdadeiro do seu casamento, o filho com a serva também tinha direito à herança. Então, é uma mulher que se torna sem herança. Né? E Abraão só fez isso por isso que ele estava perturbado, porque além dele amar muito aquele filho, né, tinha isso naquela época, era uma desonra tamanha fazer isso. Então ele fica tranquilo quando Deus fala, pode deixar, fica tranquilo que eu estou cuidando de tudo. E também se torna uma mulher que vaga errante. E do ponto de partida dela até o lugar onde ela estava, é em torno de 24 a 32 quilômetros. Então ela vaga errante. E ela já não sabe onde está, o que vai fazer, como que ela vai dar conta das coisas, como que ela vai fazer aquilo que ela precisa fazer. E sabe, muitas vezes nós entramos nesse lugar de desespero. A vida nos deu uma rasteira, e aonde é que eu vou? Para onde é que eu vou? E sabe, a primeira coisa que o Espírito Santo falou no meu coração, que eu e você devemos fazer, quando algo que não é o que nós estamos planejando, algo que está nos perturbando acontece, é corrermos diretamente para Ele. Se eu e você nós tomarmos decisões pelas emoções, nós vamos andar errantes pelo deserto. Nós vemos duas mulheres que tomaram decisões por emoção, e elas acabaram em maus lençóis. Sara acabou tendo um filho através da sua serva indesejado, e agora Agar novamente se encontra em um deserto errante. Mas nós temos que entrar numa linha de buscar o Espírito Santo, buscar a Deus. Quando Jesus estava para enfrentar o maior desafio do seu ministério, que era a crucificação, a última coisa que nós vemos ele fazendo é indo para um lugar, se isolando de barulho, se isolando da voz de pessoas, e ele vai para um monte chamado Monte das Oliveiras, e ali ele começa a orar a Deus, ele derrama o seu coração, e nós vemos através da oração de Jesus que ele não gostaria de fazer aquilo. Ele fala para Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele estava confiando na vontade de Deus. E então ele não agiu pela emoção, mas ele agiu conforme a vontade de Deus. E eu gosto muito de um dos evangelhos que fala que enquanto Jesus orava, um anjo o consolava. Então assim, meu irmão, quando a vida fizer isso, a primeira coisa que você faz não é agir como Agar, fugir para o deserto, mas é estar aos pés de Jesus. Mas ela não lembrou disso. Ela não lembrou do encontro há 14 anos atrás que ela teve com o anjo do Senhor que falava, Deus vive e Deus te vê. E ela então decide matar a Deus e ela vai errante para o deserto.
E o primeiro ponto que eu vejo na vida de Sara, na vida de Agar, é que quando nós agimos pela emoção, quando nós esquecemos das nossas promessas, quando nós matamos Deus na nossa vida, nós começamos a andar errantes pelo deserto. O versículo 14 diz: ela se pôs a caminho e andou errante pelo deserto de Berseba. Sabe, meu irmão, quem não sabe para onde vai, não vai a lugar nenhum. Você já conheceu alguma pessoa que não sabe o propósito da vida dela, que não sabe o que ela tem que fazer, que chega a algum lugar? Eu converso com muitos moradores de rua, com muitos viciados, e eles não sabem a identidade deles. E muitas pessoas que não estão nessa condição também não sabem. Mas eu vou dar um exemplo de conversas que eu tenho com moradores de rua. Eles não vão a lugar nenhum, porque eles não têm objetivo nenhum. A única coisa que eles têm é um vício e alimentar esse vício. Então eles ficam rodando. E um dia eles estão numa cidade, outro dia eles estão em outra, outro dia estão em outra, e eles nunca se firmam em nada. Eles nunca encontram um lugar onde eles devem fazer algo. Eles nunca constroem nada, porque eles estão vivendo sem propósito, sem motivo. Então, quando eu e você, nós estamos andando errantes, nós não conseguimos construir nada. Nós vamos para qualquer lugar, nós fazemos qualquer coisa. E quantos homens e mulheres já tiveram um encontro com Jesus, e encontros assim verdadeiros, sabe, de sentir a presença palpável do Espírito Santo. Mas quando aconteceu algo na vida deles, tudo aquilo desmoronou, e eles começaram então a andar errantes no deserto. A maioria, eu vou chutar um número muito alto, mas eu acredito que 99% das pessoas que eu conheço que são viciadas, e que são moradoras de ruas, que eu já conversei, eram pessoas que sabiam muito da Bíblia, eram pessoas que já tinham servido uma igreja, eram pessoas que, como eu e você, um dia estavam sentados aqui, ouvindo uma palavra. Então é uma realidade que não está distante de nós, está a um passo de andarmos errante e irmos para esse caminho. Uma das pessoas que eu mais ajudei, né, nessa questão de rua, era uma pessoa que ajudou muitas vezes essa casa a fazer construções aqui. Era um homem que tinha casa, que tinha um emprego, que era bem estável financeiramente, mas que acabou morrendo nas ruas. Então assim, meu irmão, andar errante é um perigo muito grande. Se você não sabe para onde é que você vai para qualquer lugar. A segunda coisa que eu vejo na vida de quem se distancia de Deus e da promessa é a falta de provisão. Quando acabou a água da vasilha, ela abandonou o menino debaixo de um arbusto. Então aqui nós vemos que ela estava errante pelo caminho, então acabou a água dela. E muitas vezes eu e você, nós estamos patinando, nós estamos assim correndo e parece que não dá certo as coisas, parece que tudo vai contra, parece que quanto mais você caminha, mais você se esforça, mais as coisas dão errado. E sabe, vai acabando a água da vasilha, vai acabando os pães que você está carregando nos ombros, os recursos que você tinha vai se esgotando. Mas sabe, eu e você, nós precisamos retomar a nossa visão, retomar aquilo que Deus colocou na minha e na sua vida, porque senão a falta de provisão chega em nossas vidas, e foi assim em Lucas 15, através da história do filho pródigo. Era um homem que ele estava errante pelo mundo, e ele então começa a gastar de forma desenfreada os recursos que o pai dele tinha dado, e ele se encontra em uma situação financeira terrível, de uma pessoa errante, de uma pessoa que já não tem mais recursos, não tem esperança. A terceira coisa que eu vejo quando nós nos afastamos de Deus e da promessa, é que nós nos afastamos da nossa promessa por completo, para não vê-la morrer. No versículo 16 diz assim: e foi sentar-se à distância de um tiro de flecha. E esse um tiro de flecha quer dizer em torno de uns 100 metros. Então assim, ela foi numa distância bem grande desse menino, para não ouvi-lo chorar, para não vê-lo morrer. Porque pensou, não posso ver o menino morrer. Quantas pessoas você conhece, ou até mesmo você está pensando isso, que as suas promessas já morreram? E você então está até mesmo dentro de uma igreja, mas você está dentro aqui da igreja, mas você está fora com a sua mente lá, né? É aquela história do menininho
né, uma história, não sei se é verídica ou não, mas me contaram uma vez uma história de um menininho que estava no banco de trás do carro do pai, e o pai ficava falando para ele, senta no banco, senta no banco. Daí até que ele sentou, né, e o pai viu que ele ficou muito irritado, ele estava muito irritado, assim, porque ele estava sentado, mas estava daquele jeito, né. E conta-se a história que o menininho estava lá irritado, e o pai perguntou, o que está assim, né? Você mandou, ele responde para o pai dele, você mandou eu sentar, mas na minha cabeça eu estou de pé. Então é mais ou menos isso, nós estamos aqui na igreja, de corpo presente, mas a nossa cabeça já está lá fora. E não sei se aconteceu algo na sua vida, algum erro, algum pecado, alguma tomada de decisão errada, que você pensou, agora é meu fim, a minha promessa morreu, Deus não se importa comigo, e eu vou abandonar essa promessa, eu vou me afastar o máximo possível dela, porque assim eu não tenho o perigo de vê-la morrer, e é isso que acontece com as pessoas. A maioria das pessoas, se não a maioria ou muitas pessoas, saem da igreja por isso, porque acabaram desgostando a sua vida aqui, e achando que a sua promessa está morrendo, então elas falam, eu não quero mais ir lá para aquela igreja ouvir alguém pregar sobre promessa, porque a minha promessa não existe, a minha promessa já morreu. Então essa pessoa se afasta de Deus mais ainda, e acaba se afundando cada vez mais. E a quarta coisa que eu vejo na vida de alguém que se afasta de Deus, das promessas, é desespero e dor nos cercam. E a Bíblia fala também no versículo 16, sentado à distância, levantou a voz e chorou. Sabe, quando nós estamos desesperados, nós não conseguimos mais enxergar mais nada. O desespero é um sentimento terrível. Só quem já ficou desesperado alguma vez na sua vida sabe que nós ficamos cegos. Sabe, a pessoa quando está desesperada, você pode chegar com a palavra mais animadora para ela. Ela não consegue se animar. Sabe, uma pessoa quando ela está em depressão, ela pode ganhar um carro às vezes. E aquilo não anima o coração dela, porque ela está tão cercada de desespero e dor, que nada pode tirar aquilo que ela está vendo. Ela só enxerga dor, ela só enxerga desespero, ela só enxerga um deserto onde não tem recursos, ela só enxerga o passado dela, que ela já não pode mais voltar atrás, ela só enxerga a promessa dela morrendo, ela só enxerga a falta de recursos. E o desespero é um grande aliado de Satanás para derrubar a minha e a sua vida. Porque é uma mentira. Sabe, ela pressupôs que o menino ia morrer. Ela pressupôs que Deus não era poderoso o suficiente para fazer com que aquela promessa se cumprisse na vida dela. E é uma ilusão. O medo e o desespero são ilusão. Foi compartilhado num grupo, né, uma frase que eu não lembro como é que é muito certinho, mas eu lembro que é mais ou menos assim. Tanto para o medo e tanto para a fé, você precisa acreditar. Porque o medo é uma pressuposição de algo que pode acontecer. Né? Você tem medo de ficar sem dinheiro, mas às vezes você tem dinheiro. Você só está pressupondo que você vai ficar sem. Às vezes você tem medo de ficar sozinho o resto da sua vida, mas você não está no resto da sua vida. Você ainda tem vários anos de vida, mas você, pelo medo, acredita que você nunca vai encontrar alguém. Assim como pela fé. Pela fé nós não sabemos. Eu não sei se eu vou, né, agora com os olhos naturais falando assim, eu não sei se eu vou cumprir tudo aquilo que já foi prometido para mim, mas pela fé eu acredito que eu vou cumprir no nome de Jesus. E tanto para a fé e tanto para o medo, é necessário acreditar. Mas sabe, meu irmão, o que eu quero dizer nessa manhã é que esse não era o fim. Então fale para a pessoa que está do seu lado. Não, mas fala com mais fé aí, meu irmão. Esse não é o fim. Vamos lá então para o versículo 17. Deus ouviu a voz do menino, e de novo lá, não é qualquer anjo. Mesmo que se fosse qualquer anjo nessa situação, eu já ia ficar muito feliz. Mas é o anjo de Deus do céu. Chamou Agar e lhe disse, o que foi, Agar? Não tenha medo, Deus ouviu a voz do menino dali onde ele está. Sabe, quando Deus ouve o clamor da minha e da sua promessa, as coisas começam a mudar. Sabe, Deus muitas vezes Ele não ouve a voz da dor e do desespero, mas o som da promessa Ele sempre ouve. Isaac era um filho da promessa.
Sabe, Deus não ouviu a voz de Agar, que o significado do nome dela é escrava, que o significado do nome dela é fugitiva, que é fuga, que é alguém que voa, alguém que está em fuga o tempo inteiro, mas ele ouviu a voz de Ismael, que significa o Deus que me ouve. Então, meu irmão, a sua promessa tem que clamar. Você tem que começar a clamar a partir da sua promessa. Sabe, muitas vezes você está cercado de desespero e dor, mas você tem que clamar a partir da sua promessa. Então, meu irmão, eu queria que você levantasse suas mãos. Eu queria que você levantasse suas mãos agora e comece a declarar: Senhor Jesus, a minha promessa vai se cumprir na minha vida, porque eu estou clamando através da minha promessa. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir, e não depende dos meus recursos, não depende da minha visão, mas depende da sua palavra na minha vida, amém? Amém? Então dê um aplauso forte ao Senhor, aleluia! Se vê que Agar ela tem várias reviravoltas na vida dela, mas as melhores reviravoltas é quando Deus chega e muda a nossa história. E a partir disso, meu irmão, Deus começa a restaurar coisas na vida de Agar. Deus começa a fazer uma transformação através de poucos versículos ali daquela história. Nós conseguimos ver que Deus começa a restaurar a fé e a esperança de Agar. E a primeira coisa que Ele faz, Ele a chama pelo nome. Antes ela era a escrava que não vai ser herdeira com meu filho. O filho da escrava que não vai ser herdeiro com meu filho. Agora Deus chama ela de Agar. Agar, por que você está com medo? Deus devolveu a identidade dela, falou: olha, você não é uma fugitiva. Olha, você tem uma promessa. Lembra 14 anos atrás, quando eu estava com você e você se encontrou em desespero de novo. E eu tive um encontro com você e eu prometi, você vai ter um filho. E esse filho vai te lembrar todo o tempo que eu te ouço, que eu sou aquele Deus que vive e te vê. Sou aquele Deus que ouve o seu choro, que ouve o seu clamor, que ouve as suas tristezas, lembra? Há 14 anos atrás, eu ainda sou aquele mesmo Deus que vive. Eu não sou um Deus morto, eu não sou um Deus surdo, mas eu sou o Deus que vive e que vê, amém? O segundo ponto que eu vejo na vida de Agar é que Ele lembra ela de suas promessas. Sabe, Deus, Ele sempre está nos lembrando das nossas promessas. Uma das coisas mais horríveis de nós seres humanos é que nós temos uma memória muito curta. Quem aqui tem uma memória curta? Mas a gente tem uma memória muito curta, sabe por quê? Para coisa boa. Mas a gente tem uma memória muito longa para coisas ruins. Né? Uma vez eu vi uma chargezinha que dizia assim, né? Um marido e uma esposa estavam em Paris, tendo um almoço assim em frente à Torre Eiffel, e eles estavam apaixonados, e o esposo então olha para a esposa e fala assim: meu amor, como é bom estarmos aqui em Paris, almoçando juntos, olha a Torre Eiffel, olha toda a beleza dessa cidade. Dela fala assim: amor, é muito bom, né? Mas sabe o que seria muito melhor, meu amor? Se 5 anos atrás você não tivesse gritado comigo lá na cozinha de casa, e esse momento então estaria muito melhor se você não tivesse feito isso. Então, irmão, muitas vezes nós somos como essa mulher aí, a gente só lembra das coisas ruins, a gente lembra pouco das coisas boas, a gente sempre está querendo perfeição ao invés de gratidão. A gente sempre quer que as coisas estejam perfeitas do modo como a gente quer, mas a gente é tão abençoado, meu irmão e minha irmã. A gente é tão abençoado por Deus. Deus, Ele nos ama tanto, que Ele tem uma promessa para mim e para a sua vida, e Ele nos lembra dessa promessa. Olha o que Deus diz para essa mulher aqui, ó: não se perturbe por causa do menino, desculpa aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Sabe, meu irmão, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Então nós temos que acreditar dela. E o terceiro ponto que eu vejo que acontece na vida de Agar, a restauração, é que Ele remove a cegueira dos nossos olhos. Sabe, como eu falei, uma pessoa que ela vaga errante, ela está
totalmente cega, ela não consegue enxergar nada. Acho que uma das coisas mais tristes que tem às vezes para acontecer é você tentar animar alguém que está muito triste, porque tudo que você fala para ela, assim, ele sempre vê o lado ruim daquela coisa, né? Você fala para ela assim, nossa, mas eu perdi meu emprego, né? Daí você fala assim, né, para ele, não, mas pelo menos você tem uma casa. Daí ele fala para você, não, mas essa casa está financiada. Daí você fala para ele, não, mas pelo menos você tem um carro. Não, mas o carro também está financiado. Não, mas pelo menos você tem comida na geladeira. Não, mas é só frango. Daí você tenta animar ele, ele sempre tem uma refutação, porque ele está cego. Ele não consegue enxergar nada. Ele só enxerga a dor, mas sabe, Deus remove a nossa cegueira quando nós começamos a clamar através da nossa promessa. Olha o que diz o versículo 19, então Deus abriu-lhe os olhos, e ela viu uma fonte. Sabe, a palavra ali usada para abrir os olhos, é abrir os olhos. Não tem outra tradução ali do original. Era olhos naturais e abriu os olhos como se ela tivesse assim. Sabe, a cegueira da nossa vida é tão profunda quando nós nos afastamos de Deus, da promessa dEle, que nós não conseguimos enxergar a provisão dos céus na minha e na sua vida. A Bíblia não fala que Deus criou ali um poço ali de forma sobrenatural, mas que aquele poço estava ali o tempo todo, ela só não estava conseguindo enxergar. E sabe quantas vezes é assim na minha e na sua vida? Essa cegueira que não nos deixa enxergar nada, parece que tudo é ruim, tudo é deserto, tudo é morte, tudo é escassez. Mas Deus quer abrir os nossos olhos, restaurar nossa visão e mostrar que tem uma provisão e que Ele ainda é o dono da promessa, que Ele ainda é o Deus que promete e cumpre e que Ele sustenta a promessa, amém? E Deus estava mostrando a ela isso. E o quarto ponto é, nos dá provisão para cumprir a promessa. Sabe, ali nós lemos o versículo, então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá e encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Sabe, ela estava desesperada, porque ela achava que, e nós muitas vezes somos assim, gente, como a gente é assim, né, meu Deus. Deus promete algo para nós e a gente sempre confere como é que está a nossa vida, né, se está tudo perfeito, se a conta bancária está cheia, né, se a esposa está assim, radiante, se os filhos estão indo bem. E a gente sempre olha isso, e quando essas coisas estão em falta, então a gente se sente desqualificado para cumprir aquela promessa do Senhor. E é claro que Deus Ele quer restaurar todas as áreas da nossa vida, mas sempre, às vezes, as coisas não vão ser do jeito que a gente quer. Às vezes vai faltar justamente aquilo que você precisava para cumprir a sua promessa. Foi assim na vida de Jesus. Jesus queria alimentar uma multidão. O que estava faltando ali para ele alimentar aquela multidão? Estava faltando comida. Então, Deus Ele não é limitado a recursos, aquilo que está em falta em nós, mas Ele está querendo buscar pessoas que estão com fé para seguir a Ele, para obedecer a Ele. Sabe, o que estava faltando para alimentar aquela multidão era comida. Sabe, Jesus poderia falar assim, olha, eu quero muito alimentar essa multidão, então, né, graças a Deus que aqui tem várias padarias aqui ao nosso redor, aqui, então vamos buscar pão. Não existia isso lá. Existia apenas 5 pães e 2 peixinhos, e deu para alimentar uma multidão de vários e vários homens, de milhares de homens. Sabe, nós temos que parar de olhar para a provisão que está nas nossas costas, as vasilhas e os poucos pães que tem nas nossas mochilas. Nós temos que começar a olhar para frente, olhar para o alto e ver que Deus está abrindo a nossa visão para vermos uma fonte que não para de jorrar, uma fonte que sustenta um ministério, uma fonte que sustenta uma promessa, uma fonte que sustenta uma casa, que sustenta um lar, que sustenta um casamento. Mas se eu e você nós ficarmos olhando para a nossa mochila, que está nas nossas costas, que foi o que Abraão fez, ele colocou uma vasilha e alguns pães nas costas de Sara, de Agar, e acabou. Mas sabe, Deus quer mostrar para Agar ali, ei, você não precisa da herança de Abraão para você ter uma grande nação. Você não precisa de um esposo rico, como Sara tem, para eu cumprir a promessa na sua vida. Você não precisa das ovelhas dele. Você não precisa dos camelos dele. Porque veja, até a pé, ela foi, né? Coitada, a Bíblia fala que nem ela foi vagando pelo deserto ali, errante. Então, nenhum animal ela tinha, porque foi colocado nas costas dela, aquele fardo. Então, ela não tinha nada.
a não ser um recurso que logo iria acabar. Mas sabe, Deus quer mostrar para mim e para você, que você não precisa dos recursos naturais, para que Ele possa cumprir a sua promessa na sua vida. Ele precisa da obediência do meu e do seu coração. Ele precisa que nós estejamos atentos a ouvir a voz dEle. E Ele vai prover os recursos necessários na minha e na sua vida. Amém? Eu gostaria de um amém melhor do que esse. Se é uma promessa na sua vida, é um amém. Aleluia! E é claro, irmão, é claro que nós precisamos de recursos naturais para sobreviver. Mas ele não vai ser o impeditivo de nós cumprirmos a nossa promessa. Porque, algo que nós vemos na Bíblia, através de várias histórias bíblicas, é que Deus, Ele é fiel. Mesmo quando nós somos infiéis, Ele é fiel. Ele não mente. E uma das coisas que Ele mais quer que aconteça na minha e na sua vida é que a promessa dEle se cumpra. Sabe, um Deus que é ilimitado, um Deus que é poderoso, um Deus que criou um universo impossível. Sabe, irmão, tudo que a gente vive nesse mundo, assim, agora vamos passar por um papo mais filosófico. Todas as coisas que eu e você vivemos são coisas impossíveis o tempo inteiro. O tempo inteiro é impossível nós estarmos vivos aqui. O fato do sol estar na exata posição que ele precisa estar, para que nós não sejamos consumidos por ele e isso poder gerar vida na terra. O fato da lua e o sol se alinharem em eclipse, de forma perfeita, a distância dos dois estarem em conformidade para que haja um eclipse. O modo como o universo se expande, e isso é um dos maiores mistérios do universo, a velocidade que ele se expande, a constante que ela se expande. Se ela fosse algumas frações de diferença em velocidade de mais lento para mais rápido, já não existiria vida. Então, tudo que nós vemos é muito impossível de acontecer. Sabe, nós estamos falando de um Deus que Ele não criou somente o mundo, mas Ele criou um universo com tamanha complexidade. Nós ainda temos coragem de acreditar que um Deus que fez tudo isso, Ele não pode prover uma fonte na minha e na sua vida. Como nós podemos pensar isso, irmão? Ele não está limitado a nós, Ele não está limitado a qualquer coisa, Ele está limitado a corações dispostos. Sabe, é necessário um coração disposto para que Ele possa agir. E nós não sermos pessoas que estão vagando pelo deserto, vagando sem rumo, sem direção, e estamos vendo os recursos se acabarem. Porque sabe por que nós estamos vendo os recursos se acabarem? Porque nós estamos sendo movidos pelas emoções, ou pela tamanha razão que aflige a nossa vida. E nós estamos sendo guiados por ela, nós não conseguimos mais ouvir o Deus que vive e que nos vê. E o último aqui, ponto, é que Ele está conosco, até que a promessa se cumpra, amém? Amém? Ele vai estar com você, até que a promessa dEle se cumpra. Porque essa é uma das nossas promessas, inclusive, que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E sabe, uma das últimas ordens que Jesus dá é que para nós irmos e pregarmos o Evangelho, mas que Ele também estaria conosco. Ele estaria conosco até a consumação dos dias, até que Ele volte, Ele estaria conosco. Então, irmão, nós estamos servindo a um Deus que é acima de qualquer suspeita. E eu quero ler o último versículo aqui. Deus estava com o menino. Veja só, um menino que era um fadado a estar morrendo, agora se torna realmente a promessa dele, porque a Bíblia fala que o anjo promete a Agar, na primeira vez que ela está no deserto errante, ele fala assim, olha, o filho que está no seu ventre é um guerreiro poderoso, a mão dele vai ser contra todo mundo, e todo mundo vai ser contra ele, mas ele vai prevalecer, ele é um guerreiro. Mas ali ela estava vendo um menino que ia morrer, ela estava vendo ali um menino frágil, de 15, 16 anos, morrendo de sede. Mas a Bíblia fala então que Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto, olha só. Ele viveu no deserto. Sabe como que eu e você nós vamos conseguir viver no deserto? Quando Deus estiver conosco. Deserto só é um lugar de morte onde Jesus não está. Deserto é só um lugar de destruição onde Jesus não está. Deserto é só um lugar de desespero quando Jesus não está conosco. Se Jesus estiver conosco, Ele é um lugar onde nós podemos habitar e ser sustentados por Ele, amém? Amém, glória a Deus. E mais do que isso,
ele vivia no deserto e tornou-se flecheiro. E ele então é um dos pais, um dos patriarcas do povo árabe, né? Aqueles mesmo que hoje têm tonéis e tonéis de petróleo, um dos povos mais ricos da terra, mas também um dos mais inimigos de Israel, povos muçulmanos e árabes. Mas sabe, Deus tem uma promessa na minha e na sua vida, e nós não vamos se atentar a esse fato, que daí seria que fazer outra ministração a respeito do filho escravo e do filho da promessa, mas não quero entrar nisso, eu quero continuar nessa mesma pegada. O pessoal do louvor pode subir aqui. Sabe, eu queria trazer um testemunho a você, porque essa palavra, ela foi construída através de um testemunho pessoal meu, né? E Deus, Ele é Deus maravilhoso. E sabe, meu irmão, muitas vezes quando alguém que está aqui na frente vai contar um testemunho, a gente se sente a última bolacha do pacote, né? Eu já me sentia assim, né? Eu falava, ó, Deus tem o favorito ali, né? Deus tem o cara ali que sempre está dando testemunho, que sempre, né? Aquele é o queridinho de Deus, né? Mas eu queria dizer nessa manhã que eu não sou mais bonito que você, eu não sou mais cheiroso que você, eu não sou mais limpinho que você, eu não sou mais favorito de Deus que você. Mas eu sou um homem que tem um testemunho para contar nessa manhã para vocês, que foi o que originou essa palavra. Há muitos dias atrás, eu havia conversado, e eu quero que isso gere fé no seu coração, porque vai se cumprir também na sua vida. Eu não sou melhor que você, isso também vai acontecer na sua vida, aquilo que você estiver precisando. Há muitos dias atrás, eu venho orado a Deus por provisão na minha vida, sabe? E era algo que eu deixava só no meu coração, ninguém sabia, nem o meu discipulador, que é o pastor Ney, nem minha esposa, e eu vinha orando a Deus, e eu orava durante vários dias, né, a respeito disso, e falando, Deus, né, eu preciso de uma provisão, você sabe que as coisas não estão tão boas como eu gostaria, mas eu também fazia algumas orações perigosas, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, através da fé, né, eu falava assim, olha Deus, eu sei que o Senhor é poderoso, para liberar essa provisão na minha vida, mas, caso isso não aconteça, saiba que eu não vou deixar de te servir, né, porque é uma promessa. Eu te sirvo não por aquilo que você me dá, e você já me deu muitas coisas, já me deu a salvação. E eu quero ser também, eu falava assim, eu quero ser como o profeta Abacuque, que ele teve a coragem de dizer assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. E eu comecei também a fazer a oração de Jó, que quando ele perde tudo, ele perde os filhos, né? E é claro que eu não estava na condição de Jó, porque Jó é um ser humano extraordinário, sou fã de Jó. Mas quando a mulher de Jó fala assim, olha, amaldiçoa teu Deus e morre. E ele olha para ela, olha, você fala como uma insensata. Ele é diferente de Abraão. Ele não fala assim, faça como você quiser, não. Ele chega e dá um checkmate nela, eu acho isso tremendo. Ele fala assim, você fala como uma insensata. Nós recebemos de bom grado as bênçãos do Senhor. Nós não receberemos também as aflições? Um homem que perdeu tudo, gente, isso me impacta profundamente, isso transborda o meu coração, sabe? Um cara que perdeu tudo, eu não imagino nem perder a Mavi hoje, mas ele perdeu os filhos, ele perdeu os bens, e a saúde dele ainda vai para um lugar terrível, e ele começa então a ficar muito doente, e ele fala essa frase para a esposa, mas então eu estava orando, e até que chegou num ponto que eu falei, acho que eu vou ter que conversar com a minha esposa, porque nós vamos precisar cortar algumas coisas. E eu cheguei então para minha esposa para conversar, olha amor, eu não quero te assustar, Deus provê na nossa vida, mas a situação não é boa, a gente vai ter que cortar custos, vamos cortar tudo aí, né? Isso era uma terça-feira, né? E a minha esposa, ela é uma mulher de fé, ela falou assim, Deus vai prover nas nossas vidas. Eu falei, eu creio também, meu amor. Só que eu falei assim, mas só que esse mês ele não proveu. Eu soltei essa frase na terça-feira, e a gente conversou, mas vamos crer, vamos continuar orando. Domingo de manhã, então, só eu e minha esposa sabíamos disso, ninguém mais, só eu e ela, eu não anunciei para ninguém, eu não falei com ninguém, nós estávamos aqui no culto, nesse domingo, e estávamos louvando a Deus. Depois que acabou o período do louvor, ela me mostra uma mensagem, uma família lá de São Paulo, não aqui de Irati, estava lá longe, eles mandam uma mensagem para minha esposa, falando assim, olha, nós queríamos ofertar durante 6 meses, um valor para vocês, para que vocês possam ser supridos. Sabe, irmão, essas coisas quebram o meu coração. Agar estava sozinha naquele deserto, desesperada, chorando e vendo o filho dela morrer. Mas sabe, Deus tem
um ouvido, Ele não está surdo para mim e para a sua vida. Ele continua sendo o mesmo Deus de Agar, que vive, que vê. É o meu Deus, é o seu Deus. Ele não está surdo às suas necessidades, à sua condição. Ele é um Deus que se importa tanto com você, que Ele ouve o som da sua promessa, mas Ele é um Deus que também se importa tanto com você, que Ele não ouve o som do seu desespero. Ele precisa ouvir o som da sua promessa. Eu sou muito ministrado através da minha filha. Eu não ouço o som do desespero dela, mas eu ouço o som da promessa que eu vejo na vida dela. Sabe, eu não me importo de levar ela para tomar uma injeção que vai fazer ela chorar, ela se desesperar, porque eu sei que ela vai cumprir a promessa dela. Sabe, eu não me importo de fazer ela se espernear muitas vezes, para que ela possa dormir. E eu falo, agora é hora de você dormir, mesmo que você chore, mesmo que você não queira, porque eu amo ela e falo, você precisa descansar. Sabe, Deus é assim na minha e na sua vida, Ele ouve o nosso som da nossa promessa. E quanto mais nós resistimos a isso, quanto mais desesperado nós estivermos, menos entendimento nós temos e mais a promessa está distante de nós. Mas se eu e você, meu irmão, nós começarmos a clamar a Jesus, eu tenho uma promessa. Sabe, o texto fala que Deus ouviu a voz do menino. Eu não sei o que o menino falou, mas eu fico imaginando ele vendo o pai dele, um homem de fé, que caminha por fé, que prospera, ele falando, Deus, eu andei com meu pai, e eu sei o que o meu nome significa, eu sei a promessa que o Senhor tem para mim, eu andei com um homem de fé, e você é fiel para cumprir a promessa que você prometeu ao meu pai, então cumpra a minha. Deus não ouviu a voz da escrava errante, da escrava fugitiva, mas ouviu a voz do filho da promessa. Sabe, nós somos filhos da promessa. Comece a clamar a Deus com promessa, com autoridade, não como escravo, mas como filho. Comece a dizer a Ele, Deus, eu tenho uma promessa, o Senhor cumpriu, e não importa os meus erros, não importa aquilo que eu fiz, mas o Senhor tem uma promessa para mim e para a sua vida. E eu quero encerrar lendo um texto que eu escrevi aqui, e depois disso nós teremos uma ministração de louvor, mas eu quero que você escute isso. Eu vim aqui hoje para dizer que não importa se você foi usado, Agar foi usado e foi descartado. Se você foi rejeitado, todos nós já sofremos algum nível de rejeição, até mesmo pelas pessoas que nós mais amamos, nossos pais, nossos amigos. Não importa se você é fruto de um erro. Ismael, infelizmente, foi o fruto de uma emoção desenfreada. Foi fruto de algo ruim, mas que Deus transformou em bênção depois. Ou se você errou, Ismael também errou, Agar também errou. Ela começou a se achar mais importante do que aqueles que estavam com ela. Ismael então olha para o seu irmão e olha com ele com desprezo, mesmo sabendo que através da vida do irmão dele viria uma nação, porque Ismael, ele já tinha consciência dos atos dele. Ele não era uma criança olhando para outra criança, mas ele era um jovem olhando para uma criança e zombando dele. Mas se você errou também, mas se hoje você decidir andar com o Senhor, sabe, nós temos que decidir andar urgentemente com o Senhor. Deus, Ele quer que nós andemos em cima das nossas promessas. Nós precisamos andar urgentemente, irmão. Se você ainda está assim, balançado, se anda com Jesus ou não anda, hoje é um dia para você decidir realmente se você quer andar com Jesus. Não basta a gente começar a querer falar que andamos com Jesus, termos o Deus dos nossos amigos, ou como Agar, ela tinha o Deus que era o Deus da família que ela servia. Não, Agar precisava ter o Deus dela, precisava ter o reconciliador dela, precisava ter o provedor dela. Então decida andar com o Senhor e clamar através da sua promessa. Clamar, meu irmão. Você tem que começar a declarar a sua promessa. Sabe, nessas orações que eu fazia a Deus, eu começava meio que, claro, com todo o respeito do meu coração, mas eu começava a provar Ele e falar, Deus, será que eu estou andando pelo caminho correto? Se o Senhor está comigo, me dê um sinal. Eu preciso de um sinal. Se precisa algo para eu mudar urgentemente, que eu também quero mudar. Mas eu quero viver a tua promessa, Deus. O Senhor tem promessas na minha vida, e mesmo que eu não esteja enxergando agora, eu sei que eu não preciso enxergar, mas eu preciso acreditar. E eu não preciso ter medo, mas eu preciso confiar que o Senhor está comigo. E mesmo que as coisas não estejam da maneira que eu quero, eu sei que o Senhor está fazendo coisas maravilhosas ao meu redor, porque eu creio na promessa que todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Cristo. Sabe, meu irmão, se Agar e Ismael não tivessem ido para o deserto, ele não poderia se tornar uma grande nação, porque ele está ainda junto com aquela família, ainda está naquele meio lá, e Isaac seria exaltado e ele seria servo de Isaac, mas ele teve que ir para o deserto para cumprir a promessa dele. Talvez a coisa ruim que está acontecendo na sua vida agora, que você fala: Deus, você é um Deus mau, você é um Deus punitivo, eu não acho você bom, Deus. É aquilo que ele está falando: eu sou tão bom que eu estou deixando você passar por isso, para que você possa cumprir essa promessa. Meu irmão, eu e você, nós não crescemos na hora boa. Eu não consigo crescer, eu já analisei tudo na minha vida, todas as coisas boas da minha vida alegram o meu coração e me deixam muito impactados, e eu amo isso. Mas sabe, as coisas que mais fazem nós crescermos é a dor. Isso é tanto no âmbito natural e espiritual. Sabe, um pedaço de metal desse tamanho aqui, ó, ele pode se tornar uma espada brilhante, mas ele vai ter que passar por muita pressão, por muito fogo, por muita pancada, por muito lixamento, por muita perfuração, até que ele possa se tornar uma espada brilhante que você fala: uau, que peça única. Mas sabe, nós vamos ter que passar muitas vezes pelo deserto, para a gente poder enxergar que ainda existe um Deus que vive e que vê. Irmão, só quero te dizer que você termine essa palavra com uma frase, e essa frase é aquilo que Agar declarou: existe um Deus que vive e que vê. Deus não morreu. Nós não sepultamos a Jesus. Nós não sepultamos a Jesus porque Ele ressuscitou. Existe um Deus que vive e que vê. Feche seus olhos.